Queridos amigos, aqui estamos de novo para mais uma apresentação do podcast do Gente que Fala. Eu tenho hoje como convidada a Neivia Justa. Como está? Muito bem, e você? Também, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço Eu o sei que convite. você já participou do programa Gente que Fala, mas naquela época eram 4 convidados. Agora a gente está modernizando, inovando. E fazemos agora o podcast. E fico muito feliz com a sua presença aqui. A Neivia, depois vou falar sobre o nome dela, Neivia. Ela é jornalista, executiva sênior, influenciadora, líder ativista corporativa, fundadora da consultoria Justa Causa e da C-Level Diversity, criadora dos movimentos Onde Estão as Mulheres e Aqui Estão as Mulheres. É isso? É isso Faltou mesmo. alguma coisa? E criadora do podcast, videocast Líder com Neivia. Ah, você tem um podcast? Tenho há 5 anos, vai fazer 6 anos agora em junho. Ah, então dá o endereço, por favor. Pode falar o endereço. É só para ele, eu faço sempre online, toda terça e sexta ao vivo, às Sim. 6 da tarde, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. No LinkedIn, no lugar mais fácil de achar é no YouTube. Líder com YouTube. Neivia. Com seu nome. Neivia Justa. Não, Líder com Neivia. Ah, líder. Líder com Neivia. E o seu nome, Neivia? A gente conversou agora no bastidor. O seu pai? Meu pai chama-se Otávio. Sim. E a minha mãe chama-se Eneida. Sim. Então é a junção dos dois nomes. Eu brinco que ainda bem que... A junção dos dois nomes. O Ney de Eneida e o Via de Otávio. Eu falo, ainda bem que eu fui menina, né? Porque imagina, Otávio, Neivio, ia ficar bem estranho. Mas essa brincadeira foi só com o meu nome. Meu irmão que veio depois foi Otávio mesmo. E ele é cearense. Cearense. Você é de família cearense. E sou cearense Você é cearense também. Nasci lá em Fortaleza, em 1969. Mas está em São Paulo? Há 33 anos. 33 anos. Já é paulistana, né? Já sou paulistana, sou mãe de 2 paulistanas, da Gema, então... Agora, deixa eu falar uma coisa, eu adoro Fortaleza, eu adoro o Ceará. Eu gosto muito de lá. Aliás, o Nordeste brasileiro é maravilhoso, né? Mas o Ceará é lindo mesmo. O Ceará é lindo Terra mesmo. do Sol. É mesmo. Você, a infância sua foi onde? Lá em Ceará? Até os 5 anos eu morei em Fortaleza. Depois eu fui para João Pessoa. Meu pai foi para lá para fazer essa imagem. Aí sou eu. Eu pequenininha, já gostava de colares, né? Isso não São João. Eu devia ter mais ou menos essa idade, uns 5, 6 anos. A gente foi para João Pessoa porque meu pai foi criar uma fábrica, construir uma fábrica de copos plásticos em João Pessoa. E aí eu fiquei dos 5 aos 13 em João Pessoa. Depois eu voltei para Fortaleza. Sim. João Pessoa também é uma cidade linda, É né? linda, é linda. Eu tenho, assim, amigos e amigas, muitas amigas de infância É que eu lá. estou falando, o nosso Nordeste é maravilhoso. É uma pena que, às vezes, é mais barato você ir para o exterior do que ir para o Nordeste. Sim. Porque é muito caro, Sim. não é? Fato. É uma pena isso. É. Você é casada? Sou casada, Sim. vou fazer 25 anos de casada agora com o Eduardo. Aí as imagens 25. com o Eduardo. Eduardo é um carioca, que também está em São Paulo desde 90, tá? Mas 3 anos a mais que eu. Nós nos conhecemos quando eu tinha 19 anos, ele é 14 anos mais velho que eu. Mas ele era casado na época e eu achava que ele era muito velho na época, Sim, não é? sim. Imagina, uma garota de Sim. 19 anos, um homem de Sim. 34, Sim. né? Parece Sim. velho. 10 anos depois, nós nos reencontramos, ele estava divorciado e a gente começou a namorar, rapidamente casamos e ele era louco para ser pai. Então, nós tivemos 2 filhas, a Luísa, que hoje tem 22, e a Júlia, que tem 20. Olha que família bonita. Tá aí a Eu família. tenho um pouquinho mais de casado, 55. Nossa Senhora, muito tempo. Já passou das bodas de prata, já vai chegar naquelas, como chama? Bodas? Daqui para frente eu não sei mais a como gente que perde a contagem, né? É verdade. Mas em julho agora é 55, é tempo, né? Eu faço em junho, E hoje 25. 25? E hoje é uma raridade, né? Sim. É.
É que casar é fácil. Se manter casada ou casado é uma escolha diária, né? É um jogo de paciência, né? É Sim. um jogo... E de você retroalimentar os Isso, motivos que te fizeram escolher aquela pessoa para construir uma vida. Ainda mais com filhas lindas como você tem, não é? Obrigada. Eu já te falei, não é a primeira vez nesse programa, mas é a primeira vez agora como podcast. Olha aí você no Gente que Fala, em outras E oportunidades. sempre de vermelho. Tá ali o Liviano, É. eu não me lembro agora o nome deste médico. Sim, que foi presidente da Anvisa, né? Exatamente. Isso. E este Edgardo esteve conosco também aqui há pouco tempo. Sim, verdade. O Zé Copé Simões era o apresentador. É verdade. Né? Por que você escolheu trabalhar com comunicação, Neivia? Eu sempre escrevi muito bem, desde de adolescente no colégio, e sempre me comuniquei muito bem. Mas, na verdade, existia uma expectativa do meu pai que eu fosse engenheira, como ele, porque eu também sempre fui muito boa em matemática, em ciências exatas. A única certeza que eu tinha é que eu não iria para a área de saúde, que eu passo mal com sangue, aquela coisa. Eu também. Eu não posso nem doar sangue que eu desmaio. Então, quando eu fui fazer vestibular, na verdade, eu queria fazer física nuclear, eu queria fazer engenharia genética, mas não existiam essas faculdades no Ceará. E eu só tinha 17 anos e meu pai falou: não, você não vai fazer faculdade longe de casa, você faz em casa, no Ceará, depois você faz uma pós fora, um mestrado, o que você queira. E aí eu mudei radicalmente e resolvi que eu ia fazer jornalismo. E foi uma tristeza para o meu pai. Ele achava que eu estava desperdiçando a minha inteligência, o meu talento. Dizia que não precisava de diploma para ser jornalista. E ficou durante 4 anos, essa história é muito boa, negando. Ele dizia para os amigos dele que eu fazia computação, porque ele não conseguia admitir que eu fazia comunicação. Puxa vida. Mas quando eu estreei na televisão, né, logo depois de me formar, eu fui convidada para apresentar um programa mensal, ao vivo, de 2 horas, que chamava Cidadania no Dia a Dia, e que eu comecei entrevistando Dom Helder Câmara. Olha a responsabilidade. Dom Helder Câmara. Tinha 22 anos, 22 anos eu tinha. Saudoso. E logo no meu programa de estreia, quem estava na bancada era Dom Helder. Então, eu era a única mulher apresentadora e eu tinha outros 4 colegas homens mais velhos, psicólogo, sociólogo, filósofo, para conduzir o programa. E o programa começou a ficar muito popular. Depois eu tive um convite para um outro programa que chamava Espaço Aberto, que era diário na hora do almoço de entrevistas, e fui convidada para assumir uma coluna no jornal O Povo chamada Saia Justa, e se tornou a coluna mais lida do Ceará naquele período. E aí os amigos do meu pai começaram a falar de mim para ele, que me viam na TV, que liam a coluna. Aí ele foi mudando. Aí ele se rendeu. Aí ele falou: bom, eu acho que ela está fazendo direito. Está fazendo certo. Hoje ele tem muito orgulho da carreira que eu construí. É para ter mesmo, é para ter mesmo. Você trabalhou em grandes empresas globais. Qual sua trajetória na comunicação corporativa, Neivia? Eu vim para São Paulo em 1993. Sim. Logo que, né, depois dos programas e tal. E aí eu vim para fazer uma pós em marketing. Fui para a SPM para fazer a pós. E lá na SPM, eu digo que a SPM me abriu as portas do mundo corporativo. Por quê? Até nos bastidores você estava me perguntando por que eu não fui para a TV aqui em São Paulo. Porque era muito difícil, uma jovem de 23 anos, uma ilustre desconhecida no mercado de São Paulo. Eu te falei, faltou aquela pessoa para dar um empurrãozinho. Isso. Porque todos nós temos aquele empurrãozinho, pois né? Eu não nasci aqui, não estudei aqui, não tinha, né, quem me indicasse para nada. Eu não conhecia ninguém quando eu vim para São Paulo. E dentro do universo da SPM, eu conheci muita gente do mundo corporativo e aí consegui
entrar no mundo corporativo. Comecei como analista de marketing numa petroquímica, que hoje não existe mais, mas que virou a Braskem, chamava-se Poliolefinas. Depois eu fui para a Timex, que é uma multinacional americana de relógios, e é muito curioso porque eu fui para a Timex e assumi minha primeira posição como gerente aos 25 anos, só porque eu falava inglês fluentemente. Sim. Porque eu não sabia nem o que fazia Era um uma gerente de qualidade produto. que as outras não tinham. Exatamente. Então, fiz uma trajetória de 3 anos na Timex, depois eu fui para a Natura, fiquei quase 6 anos na Natura, num momento muito importante da Natura, que foi a mudança, da construção da nova marca, eu gerenciava toda a publicidade da Natura na época. Depois, quando eu estava na Natura, eu reencontrei o Eduardo, meu marido, a gente começou a namorar, casou, eu fiquei grávida da Luísa, tive a Luísa, e aí quando eu voltei da licença maternidade, eu decidi que eu não queria continuar no mundo corporativo. Aí saí, fui ser empreendedora, tive uma marca de varejo de luxo aqui nos Jardins, aqui na Doc Lobo, chamava-se Os Joias, com um sócio espanhol. Fiquei 4 anos na gestão da minha própria empresa. Tive a minha segunda filha, a Júlia. E aí, depois de 4 anos nessa vida de empreendedora, eu voltei para o mundo corporativo. Com uma filha, já aos 39 anos, com uma filha de 4 e uma de 2. Consegui voltar para o mundo corporativo, que não é fácil, né, para uma mulher nessa idade, com 2 filhas pequenas. Mas eu voltei porque encontrei um líder que enxergou em mim o talento que ele queria e não todas essas questões. E aí a minha carreira continuou. Fui para a Skin Cariol, liderar a área de comunicação corporativa da Skin, depois eu fui para a GE, depois eu fui para a Goodyear, depois eu fui para a Johnson Johnson, e aí a carreira continuou. A Natura chama muita atenção, né? Como Sim. foi essa experiência na Natura? Era uma empresa na época em crescimento, né? Em desenvolvimento. Sim. E hoje, uma senhora A empresa. Natura, na época, ela tinha sido eleita, em 98, quando eu fui para lá, a empresa do ano pela Exame, pela revista Exame. Todo mundo queria trabalhar na Natura. Sim. Foi uma grande escola, uma grande escola. Eu digo que tudo que eu sei sobre sustentabilidade e relações humanas, eu aprendi na Natura. E foi um momento, como eu disse, muito, muito fértil na Natura. E eu engravidei também, né? Então tem ainda essa história. Mas por quê? Porque a gente estava construindo o que a Natura é hoje. Então, toda a construção da nova marca da Natura, do bem-estar bem, dessa fundamentação na sustentabilidade, que hoje eles nem falam mais sustentabilidade, eles falam de regeneração. Mas tudo que foi plantado lá, nós lançamos a nova marca da Natura em 2000. Você participou de tudo isso? Participei de tudo isso. E com o privilégio de trabalhar com os 3 presidentes. Porque os 3, o seu Luiz Seabra, o Guilherme Leal e o Pedro Passos, estavam na operação. Então, a gente tinha uma coisa muito fluida na gestão da Natura e muito próxima. Talvez eu tenha tido um privilégio maior, porque como eu gerenciava a marca da Natura, né, a comunicação da marca da Natura, era o maior ativo deles. Então, eles estavam muito próximos, eles aprovavam campanha, eles me abordavam no corredor para saber como estavam as coisas. Então, eu tive esse privilégio, né, que eu tenho certeza de que quem trabalha na Natura hoje não tem esse privilégio. Sim. Né? Então, foi uma grande escola. A gente brinca que há 2 semanas nós tivemos um encontro dos ex-Natura, e os de sempre, né? Os que já saíram, os que continuam. Isso é muito bom, né? Reunir o pessoal que trabalhou junto antes. E a gente brinca que a gente sai da Natura, mas a Natura não sai da gente. Sinal que você gostou muito de trabalhar na Natura. Sim, é uma grande Eu tenho empresa. empresas também que eu trabalhei que eu se fosse para escolher hoje, por exemplo, Rádio Bandeirantes. Eu adoro a Rádio Bandeirantes, né? E a televisão também. Foi a minha primeira experiência na grande imprensa. E, para mim, inesquecível. Você sabe que a minha filha caçula, o primeiro estágio dela foi na Band News. Ela amou. Band News. Amou. Ali é uma família, sabe? Já era da época do seu João Saad, que era o pai do Johnny, né? E continua. Continua. E eu continuo ouvindo a Bandeirantes todo dia. Ao longo da sua carreira, Nívia, você enfrentou dificuldades por ser mulher? Sim. Mas eu só vim perceber isso depois de muito tempo. Por quê?
Até os meus 45 anos, eu não tinha consciência dessa desigualdade no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente tinha que entrar do jeito que dava e Sim, tinha que dar certo sim, como era possível. sim, Então você não tinha, isso não era uma questão. Você não tinha com quem discutir esses temas que hoje, felizmente, a gente consegue discutir desigualdade salarial, a falta de oportunidades, né, de promoção, o fato das mulheres, quando têm filhos, serem demitidas, quando voltam da licença maternidade, o assédio sexual, o assédio moral. São muitas as questões e sim, as microviolências que nós sim. mulheres sofremos no ambiente de trabalho. Só que a gente não tinha consciência disso, porque o mundo do trabalho, e ainda mais o mundo das empresas, naquela época, há 30, 20 anos, era um mundo feito por homens para homens. Então, quem não era homem, branco, heterossexual, sem deficiência, e cisgênero, né, que se reconhece como homem, fazia parte das minorias, que hoje a gente nem chama de minoria, a gente chama de grupos minorizados nas relações de poder. Então, eu só vim ter essa consciência de todas as microviolências ou as desigualdades que eu sofri depois de assumir na Goodyear. Em 2014, eu me tornei a primeira mulher na diretoria Latam, América Latina, da Goodyear, em 99 anos. Sim, Imagina que foi há 12 anos isso, sim, né. Então só há 12 anos foi que eu passei, eu tô com 56 anos, na época eu tinha 45, tô para fazer sim, 57, sim. foi que eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada e comecei a olhar para a minha história e identificar os momentos, né, onde eu tinha o assédio sexual. Para mim foi uma dor muito grande, que eu tive um episódio muito danoso de assédio sexual no meu primeiro emprego em São Paulo, mas eu fiquei 20 anos sem falar sobre isso. Não tinha para quem falar, não tinha para quem denunciar. Infelizmente, até hoje, as mulheres sofrem assédio sexual nos ambientes de trabalho e só 5% Como é denunciam. que você lidou com isso? Eu engoli a seco e segui adiante. Porque eu, na época, morava sozinha aqui em São Paulo. Se eu contasse para os meus pais, meu pai e minha mãe, eles vinham me Ah, buscar e eu nunca mais voltava claro, para São claro. Paulo. Eu tive uma enxaqueca E com horrível. razão, né, eles teriam Pois razão, né? é, foi a única vez na vida que eu tive enxaqueca. Eu fiquei de cama o fim de semana inteiro e eu tinha certeza que eu ia ser demitida quando eu chegasse no trabalho. Porque as mulheres, se denunciassem, eram culpabilizadas, como ainda acontece hoje. Você ainda escuta: "Não, mas deve ter feito alguma coisa para ele assediar. Deve ter vestido uma roupa imprópria", e não é. A vítima não é culpada, É, não é. claro. Então só a partir de 2014, 2015 foi que eu comecei a entender tudo o que eu tinha passado e, olhando para as minhas filhas, eu falei: "Eu preciso usar esse lugar de poder que eu ocupo hoje para fazer tudo o que tiver ao meu alcance para deixar o mundo melhor para elas", né, pra não só para elas, para todas as mulheres que ainda estão no mercado de trabalho e as que vierem depois de mim, né. Mas eu te confesso que eu não tenho muita esperança de que a mudança vai acontecer para eu viver essa mudança. Mas a gente diz que a gente planta tâmaras, né, quem Sim, planta tâmaras não colhe as tâmaras, sim, mas precisamos fazer isso, não dá para não fazer. sim. É. É, mas eu acho que hoje está um pouquinho melhor, né? Um pouquinho, Sim, pelo sim. menos. Não, nós avançamos É, muito. é. Se você pensar, a entrada da mulher no mercado de trabalho de uma maneira mais estruturada e não só nas posições de secretária, né, ela tem 60 anos. É, Menos que isso, a gente entrou no começo dos anos 1970. Se a gente lembrar que não faz 100 anos que a gente pôde votar sim, e se candidatar a ser sim, é muito pouco votada, tempo ainda. não tem em 62, a lei da mulher casada dizia que a gente dependia do marido para tudo, É. né, a gente precisava da autorização, da tutela dos nossos E quando maridos. divorciava, ficava com uma fama muito ruim, Muito não é? ruim, É, ficava totalmente excluída, eu uma lembro pária da disso. Eu sociedade. lembro Então disso. a gente avançou É, muito, né, é, à custa de muita luta, é. sem dúvida.
A gente precisa agradecer todas as mulheres que nos antecederam, que abriram caminho para a gente, mas a gente não pode descansar. Porque no mundo polarizado, do jeito que está, né, e radicalizado, se a gente descansar, as coisas retrocedem. Então a gente O não é não. Não é não. E tem que haver respeito, não é? Sim, sim. É isso. Sim, sem dúvida. Tratar de igual para igual. Somos todos seres humanos. É. Deveríamos ter os mesmos A direitos. gente está vendo hoje aí, estamos numa fase, parece que os casos na televisão, 1 por dia, de feminicídio. Então, o marido ou companheiro se sente dono da mulher, é propriedade dele. Exatamente. Então, ela quer separar, mas ele não concorda. E aí ele mata. E você sabe que são 4 feminicídios por dia no Brasil. É um absurdo. É. E agora a gente está vendo uma coisa ainda mais assustadora, porque os homens se sentirem donos da gente vem dessa história que eu falei de 1962. Até 62, pela lei, ele era dono da gente. Agora, o que mais me assusta são os meninos com essa onda de red pill, de desprezarem as mulheres, né? Tem uma falência, né, na forma como a gente continua educando ou não educando os meninos, que é muito assustadora. Porque são eles que vão se tornar os homens. Então a gente está falhando miseravelmente na educação dos meninos e a gente precisa olhar para isso. E não faz o menor sentido aquele caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Para quem tem filhas jovens como Imagina eu, só. de arrepiar. É de arrepiar. E o menino ainda entrar na delegacia acompanhado da mãe com uma camiseta que diz não E parece que o líder deles era menor de idade, era menor 17 de idade, anos. 17 anos, exatamente. Aí já volta aquela história de maioridade penal, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou a favor de que a gente responsabilize as pessoas pelo que elas fazem em qualquer tempo. Se tem condição de fazer, deveria ter condição de ser julgado e de ser penalizado. Em qualquer idade, Em então. qualquer idade, lógico. Menor de 15 anos, ok. Mas depois de 16 anos, para mim, não sabe fazer? Não arquiteta, um garoto de 17 anos não arquiteta um absurdo desse? Ele precisa ser penalizado. E esse é um problema que está lá na Câmara Federal, que vão adiando. Agora é ano de eleição. Não, vai continuar. Tem medo de votar porque vai perder voto, Sim, não é? sim. Então, fica por isso mesmo, até passar a eleição. Sim. Eu duvido muito que votem este ano. Não vão votar nenhum tema polêmico esse ano. Não adianta a gente se iludir. É o medo de perder voto. Sim. Infelizmente. Os políticos parece que estão lá para se reeleger e não para cuidar dos problemas do país, Sem que dúvida. são enormes, né? Sem dúvida. São enormes. Infelizmente. Desde jovem, você já se posicionava politicamente por melhores condições de vida. Participação da manifestação anti-Collor. Sim. Né? Aí, ó. Eu fui... Que foi um engodo, não é, o Collor? Porque ele veio com aquele negócio de Marajás, não é? E não deu em nada. E você sabe que... Perdeu o bonde da história. Na eleição do Collor, eu fui muito criticada porque eu disse que eu não votaria no Collor. Porque quem era nordestino e estava no Nordeste sabia quem era Fernando Collor. Conhecia bem, né? Mas a nossa elite brasileira ela é extremamente conservadora, sempre foi. Em qualquer, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu fui muito criticada quando eu disse que eu não votaria no Collor. Pela elite cearense, mas me posicionei. E quando foi a época dos movimentos, eu fui para a rua, sim. Essa foto, inclusive, virou até anúncio do Clube de Criação de Fortaleza, né? Dizendo que o Brasil tinha mostrado sua cara e tal. Mas eu fui e sempre tive essa questão de me posicionar, né? E a gente paga um preço quando a gente se posiciona. Sim. Né? A gente paga um preço. Quando você está no mundo corporativo, você tem que ter muito cuidado, principalmente se você está numa posição de liderança, porque
o seu posicionamento pode ser confundido com o posicionamento da empresa. Então, você tem que ter muito mais zelo na forma como você se posiciona. Mas, quando você tem autonomia, eu acho que todas as pessoas deveriam se posicionar. E ele depois se elegeu senador, né, lá por Alagoas, mas sempre aos trancos e barrancos, né, com muitas denúncias. Sim. Sempre teve denúncia. Eu não Sempre teve sei como é suspeição em que relação a consegue ele, né? a pessoa viver dessa É. forma, né? Mas se você olhar a nossa elite política, A maioria, a né? maioria é desse jeito, Infelizmente. né? E de quem é a culpa? É nossa, É. porque somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Por isso que agora esse ano vai ter eleição, né? Precisa tomar muito cuidado em quem vai votar. E você sabe que tem uma coisa que eu tenho uma amiga que estava me contando na semana passada, que ela vai lançar um movimento que eu acho que é muito importante, que as pessoas com mais de, acho que não sei se é 70 ou 80 anos, não têm obrigatoriedade de votar. 70, né? E existe uma debandada muito grande no país das pessoas com mais de 70 anos que não estão indo votar. E a gente precisa, o Brasil está envelhecendo. Meu pai tem 82 e vota. Meu marido acabou de fazer 70 e eu tenho um ano a mais que vota. seu pai e voto. E tem que Sim, votar, vou mas a continuar gente tem que votando. fazer essa campanha para que as nossas pessoas maduras não deixem de votar. Porque elas construíram esse país, elas precisam também ter a responsabilidade de deixar um país melhor para a gente e para os nossos netos, filhos. Eu faço questão absoluta de votar. Eu vou votar até o meu último dia. É um prazer para mim. Exatamente. Entendeu? Exercer a cidadania deveria ser um prazer e não uma obrigação. Como é que surgiu o movimento Onde Estão as Mulheres? Com interrogação. Foi em 2000. Lembra que eu te contei que em 2014 eu fui para a Goodyear, descobri que eu era a primeira mulher naquela diretoria em 99 anos. Em 2015 eu entendi que eu precisava usar o meu lugar de poder para questionar, né, a ausência, as desigualdades, para deixar o mundo melhor para as minhas filhas. E aí, em 2016, para onde eu olhasse, era isso que a gente está vendo aqui. Só homem. E ninguém achava nada demais, era impressionante, ninguém se posicionava. E eu comecei a ficar muito inquieta. E aí eu disse, gente, vamos lá, eu sou partidária de a gente faz o que pode com o que tem, onde está. O que eu tinha? Um celular. O que eu podia fazer? Tirar uma foto e postar a foto e criei a hashtag. Então, todos os dias, e era no LinkedIn que eu fazia, não fazia em nenhum outro lugar. Porque a minha base maior de seguidores está no LinkedIn. Todo dia eu postava uma foto como essa, com a hashtag Onde Estão as Mulheres. Eu nunca imaginei que uma coisa tão simples, né, tão amadora, fosse repercutir tanto e fosse incomodar tanto. Eu fui agredida num nível de violência verbal dentro do LinkedIn de maneiras inimagináveis. É mesmo? Inimagináveis. Quase desisti. Aí eu fui estudar comunicação não violenta para entender que aquela violência não dizia respeito a mim, dizia respeito a quem estava me agredindo. Aprendi a neutralizar isso, a lidar com isso. Nessa mesma época, o LinkedIn começou a ver essa violência, criou mecanismos de denúncia, de bloqueio de perfil. E aí eu continuei. E continuo, infelizmente, passados 10 anos, que agora faz 10 anos que eu comecei esse movimento, a gente ainda tem que fazer isso. Que ainda tem eventos, ainda tem diretorias, ainda tem conselhos de empresa, ainda tem governos que só tem homens. Nessa foto aqui, você tem algumas pessoas de respeito, não é? Tem. Mas, de novo, lembra quando eu falei que o ambiente do poder, e aí não é nem só o corporativo, ele é feito ainda por homens para homens. As pessoas que estão aqui nem se dão conta que só tem homem, porque é o que eles aprenderam e era o que acontecia. Então, você tem que apontar e mostrar e evidenciar para que as pessoas se deem conta do absurdo que é, em pleno 2026, você ainda ter lugares onde só tem homem. Eu estou vendo aqui o Roberto Matheus. Você tem o Michel Temer ali em cima, não é? Michel Temer.
Henrique Meirelles, Gilberto Gilberto Kassab, Kassab. Maílson da Nóbrega, Alfredo Cortete, que é o novo superintendente agora da Associação Comercial. O Roberto Ordini está saindo. O André Matarazzo, que é amigo da gente. Eu acho que ninguém conhece melhor a cidade de São Paulo que o André. Sim. Flávio Rocha. Que é da Riachuelo. Da Riachuelo. Roberto Macedo. Exatamente. Mexe com agricultura. Né? Então, o que acontece? Uma das coisas que eu sempre digo é, se você vai... Quando eu sou convidada para participar de um evento, qual é a primeira pergunta que eu faço? Com quem eu vou estar no evento? Claro. Então, se eu vejo, por exemplo, que só tem homem, eu sendo um homem, vejo que só tem homem, eu diria, escuta, não acha que precisa trazer mulheres? Sim. Mulheres são 52% da população brasileira. Né? Então, cabe a gente também educar os organizadores de evento. Eu também sei o quanto é difícil organizar evento. Você tem que conciliar. Imagina aqui, você tem 6, 12, 13 pessoas. Você tem que conciliar 13 agendas. Não é fácil. Uber Alqueires. Isso. Então, você precisa ter alguém apontando isso. O que eu faço hoje? Quando eu vou participar de um evento que só tem mulher branca, eu já cedi o meu lugar para que tivesse uma mulher negra. Algumas vezes. Porque a gente precisa evidenciar também. Existem mulheres negras muito preparadas que só precisam ter a visibilidade. Não há racismo, né? Exatamente. Então, existem muitos preconceitos, muitos vieses inconscientes que a gente fala que acabam sendo refletidos em eventos como esse. Mas você está de parabéns, viu? Está de parabéns. Obrigada. E quanto ao Aqui Estão as Mulheres? É o contraponto. Depois que eu sofri toda essa violência, eu entendi que ela não dizia respeito a mim, eu entendi também que... Agora aqui eu gostei, viu? É a Leila, né? A Leila nos representa muito bem. Aqui sou eu e as minhas 2 filhas no movimento, na caminhada contra a violência contra as mulheres. Sim. E a gente tem que educar meninas e meninos para que exerçam sua cidadania desde cedo. Quando eu me dei conta da violência, eu entendi que aquele também era um lugar muito incômodo, né? Muito de ver o copo só meio vazio, o tempo todo cutucando onde estão as mulheres, onde estão as mulheres, onde estão as mulheres. E, bom, nós somos maioria da população. Nós somos maioria nas universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Temos mais tempo de escolaridade que os homens. Entramos no mercado de trabalho na mesma quantidade dos homens. Por que nós não somos visíveis? E aí eu comecei o Aqui Estão as Mulheres, que é também todo dia uma foto de uma mulher protagonizando uma história de sucesso com a hashtag Aqui Estão as Mulheres. E aí, quando eu consigo, eu marco essa mulher e falo, por exemplo, Leila Pereira nos representa. E aí foi muito legal, imagina, isso foi 2016 também, comecinho de 17. Era o que a gente chama hoje de um movimento de sororidade, né? Só que não existia sororidade há 10 anos, era pura ficção. E aí aconteceu uma coisa muito, muito intrigante. As mulheres que me conheciam, eu também fazia e continuo fazendo no LinkedIn. Hoje tenho página no Instagram e tal, mas na época era só LinkedIn. Elas ficavam muito felizes com o reconhecimento, era quase como um prêmio que elas estavam ganhando, né, de ter a história delas evidenciada, revelada. Só que as mulheres que não me conheciam, elas ficavam desconfiadas de mim. Elas me escreviam perguntando o que eu queria em troca. E eu achava aquela pergunta muito estranha. Ué, Por quê? Porque uma mulher é educada para desconfiar da outra, para competir com a outra. Então, na cabeça delas, por que eu, que não sabia nem quem elas eram, ia abrir espaço no meu perfil do LinkedIn para promovê-las? Em tese, na cabeça delas, eu estava interessada em alguma moeda de troca. E quando eu entendi aquela desconfiança, eu comecei a dizer para todas o que eu acredito verdadeiramente.
Eu acredito que toda mulher que chega num lugar inédito, que conquista uma posição de poder, que abre espaço para todas nós. A vitória de uma mulher é a vitória de todas nós. Sim. E a gente precisa celebrar. Sim. E a gente precisa visibilizar isso. Sim. Então, hoje, passados também quase 10 anos, ninguém desconfia mais de mim, né? Todas as mulheres ficam muito felizes quando eu evidencio o sucesso delas, né? E promovo o sucesso delas. Nós estamos no mês praticamente do Dia Internacional das Mulheres, né? Você acha que tem alguma coisa para comemorar? Não. Infelizmente, não. A gente tem muito trabalho pela frente. Como eu disse, a gente avançou muito, mas não na velocidade que nós precisamos avançar. E, sem sombra de dúvidas, com a eleição do Donald Trump, a gente teve um retrocesso muito grande em todas essas pautas sociais. Por quê? Porque quem estava... Esse movimento no Brasil, nas empresas brasileiras, é um movimento de 10 anos para cá. E quem estava puxando essa agenda são as empresas globais. E muitas delas multinacionais americanas. Então, com a assunção no poder novamente do Donald Trump e toda a agenda contra esses movimentos, né, anti-woke, como eles chamam, muitas das empresas que estavam puxando essa agenda aqui no Brasil ou pararam de fazer ou pararam de falar que estavam fazendo. E isso deu um retrocesso absurdo. A gente retrocedeu muitas coisas que nós já tínhamos avançado. Aquilo falta de comunicação aí, né? Aquilo que eu te falei. A gente não pode descansar porque as coisas retrocedem se a gente descansa. Então, nós voltamos. Tivemos a pandemia, que também foi um momento muito difícil para as mulheres, principalmente do ponto de vista de feminicídio, de violência dentro de casa, porque as mulheres estavam presas dentro de casa com seus algozes. Então, nós jornalistas sabemos que, pelo menos aqui em São Paulo, o índice subiu 50% de violência contra as mulheres, uma diminuição das delegacias das mulheres. Então, uma dificuldade de que a Lei Maria da Penha seja aplicada em toda a sua extensão também. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e a gente tem visto, né, de maneira assustadora, a questão da violência contra as mulheres só aumentando, né, tanto do ponto de vista de feminicídio, agora os estupros, né, o índice de meninas com até 13 anos que são estupradas no Brasil é uma coisa desumana, acaba com a vida de uma criança, né? A questão do aborto, das meninas que foram estupradas não poderem fazer o aborto, né? Ter todo tipo de impedimento infringido a essas meninas, apesar da lei protegê-las e autorizá-las a fazer. Então, a gente tem muita coisa por que lutar. Numa briga de casal, você acredita na proteção da polícia? Não. Não tem como, né? Porque... Não. A polícia não vai poder ficar na porta. Não. E muitas vezes a gente tem mulheres que conseguem a medida protetiva e desistem da medida protetiva por chantagem da família. Isso que é o pior. E elas são assassinadas. Eu nunca vou esquecer o caso daquela juíza lá no Rio de Janeiro que foi assassinada. Ela ganhou uma medida protetiva, a filha mais velha pediu para ela relaxar a medida protetiva e a mulher foi assassinada à facada na véspera do Natal pelo ex-marido na frente das filhas. Que coisa, não? 3 filhas. É uma coisa que a gente não pode, não dá nem para acreditar. Não dá. Sabe? Eu me arrepio toda vida que eu falo isso, porque é uma selvageria, uma barbárie um negócio desse. Olha, eu digo sempre aqui, vou repetir. A população está doente. Sim, sim, sim. Infelizmente. Olha, vamos falar de esse portal que você está vendo a capa. Foi uma criação minha há 3 anos, só de artigos, de personalidades, de profissionais liberais, de jornalistas. Então eu convido você para escrever sobre esses temas que você está discutindo aqui comigo. Prazer. Viu? O prazer será meu em receber seus artigos. orbisnews.com.br. Eu vou mandar para você
conhecer melhor o portal. Muito bom. Viu? Tá indo bem. Adoro escrever. Eu estou com mais de 200 articulistas. Que ótimo. Então, 201 agora. 201, tá certo. Obrigado. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você se considera uma feminista? Sim. Sim, mas eu só entendi que eu era uma feminista depois de começar a trabalhar na Goodyear. Naquele momento de cair, de ter a consciência. Eu sempre, olhando para trás, eu entendi que eu sempre fui uma feminista. Mas eu não tinha consciência disso. E eu faço questão de dizer que eu sou uma feminista porque existe muita confusão, existe muita ignorância, existe muito preconceito em relação ao feminismo. As pessoas confundem feminismo como sendo antimachismo, como sendo femismo. O femismo é o movimento que acredita que as mulheres são ou deveriam ser superiores aos homens. Isso não tem nada a ver com feminismo. Nada. Feminista é qualquer pessoa, homem ou mulher, que defende condições iguais para todas as pessoas, Sim. Igualdade de oportunidades, Sim. Igualdade de acesso. Sim. Então, ser feminista é lutar por um mundo e uma sociedade melhor. Sim. Então, a gente precisa desmistificar isso. Né? Tem muita gente que diz, mas homem não pode ser feminista. Claro que pode, deve. A gente precisa de homens. Tem um livro da Chimamanda que chama Sejamos Todos Feministas. É um livro pequenininho, todo mundo devia ler, para entender por que todas as pessoas deveriam ser feministas. Emendando, é preciso também ter mais mulheres na política, né? Sim. E isso é muito difícil também. Eu fiz o curso do Renova BR, né, de formação política, mas sempre dizendo para eles que eu não iria me candidatar, porque a violência de gênero na política, ela é muito cruel. Todos os anos que tem eleição, eu faço parte do grupo Mulheres do Renova BR. E eu fico acompanhando. Houve casos recentes aí. Eu fico acompanhando os relatos no nosso grupo de WhatsApp. E eles são de chorar, né? O quanto que as mulheres sofrem violência de gênero muito grande dentro dos partidos, né? Nos movimentos. Então, não é fácil. Eu lembro quando eu fui fazer o curso, as minhas filhas imploraram para mim que eu não me candidatasse a nada. Porque elas diziam, só de fazer o movimento onde estão as mulheres, você é agredida dessa forma no LinkedIn. Imagina se você vai fazer campanha política nas ruas, na TV. E isso respinga na família inteira. Não é só. Ainda se fosse só em cima de mim, ok. Mas respinga no meu marido, nas minhas filhas, nos meus pais. E a gente não quer isso. Né? A gente não quer que as pessoas sejam agredidas porque nós, feministas, candidatas a alguma coisa, estamos querendo transformar o mundo num lugar melhor para todo mundo. Né? E você tem condições totais para se eleger para um cargo eletivo aí. Eu acho que eu ainda vou criar coragem. Deputada estadual, deputada federal. Porque se as pessoas de bem não se arriscarem, como é que fica? Pois é. Não é? E os homens também de bem. Sim. Eu falo que eu ainda vou criar coragem. Assim espero. Assim espero. Tem surgido um número considerável de mulheres que se autodeclaram antifeministas. Qual é a sua visão sobre isso? Eu lamento muito. Né? E existe mesmo, cada vez mais. Mas por que isso? Porque você tem uma onda conservadora tomando conta do mundo. Né? E você tem uma onda que vem, inclusive, das igrejas pentecostais, né? que pregam isso, pregam esse retorno às mulheres, a uma submissão, uma sujeição aos homens. Eu nunca vou esquecer uma capa da Veja que definia a primeira-dama do Brasil na época de bela, recatada e do lar. Quem era? A esposa do Michel Temer. Não entendi. A esposa do Michel Temer. Do Michel Temer. A esposa dele, que é bem mais jovem A mais do nova. que ele, sim. isso.
E o título na capa era Bela, Recatada e do Lar. Então, existe um movimento de fato, inclusive de você ouvir os absurdos. Ontem eu recebi um vídeo muito antigo de um personagem do Jô Soares que eu nem lembrava que ele existia. Que ele diz que ele se declara como mulher e ele tem um bigodão, bota uns brincões assim e tá defendendo as mulheres e tal. E ele diz, eu não sou feminista, eu sou feminina, né? E eu tenho ouvido muito essa frase e ela me arrepia, porque tem uma ignorância e uma ideologia e um preconceito tão latente aí que precisa ser desconstruído. Mas sim, a gente tem um movimento grande de mulheres da direita se declarando antifeministas e sendo alimentadas para que se declarem, né? É uma pena isso, É uma né? pena, é uma pena. O ambiente corporativo ainda é predominantemente masculino, Sim, Neivia? sim, sim, infelizmente. Principalmente, o que acontece? Isso é um tema muito interessante de tratar aqui. Eu tenho filhas de 20 e poucos anos entrando no mundo corporativo. Quando elas entram na mesma quantidade dos homens, nas posições de entrada. E elas vão progredindo. Só que entre os 30 e os 40 anos de idade, a carreira dos homens decola e a carreira das mulheres vai para baixo, ou fica estagnada, ou elas pedem para sair. O que acontece quando a gente tem entre 30 e 40 anos? A gente fica grávida, a gente tem filho. E existe ainda um preconceito muito grande nas empresas de que quando a mulher tem um filho, ela deixa de priorizar a carreira. O filho ou a filha passam a ser a coisa mais importante na vida delas. Sim. E as mulheres são demitidas. 50% das mulheres são demitidas em até 2 anos da volta da licença maternidade. Tinha um dado, semana passada, uma matéria que dizia que nos últimos 5 anos, 380 mil mulheres foram demitidas no Brasil depois de voltarem da licença maternidade. É muita gente. É uma perda de capital, de potencial muito grande. Claro. Então, nós mulheres continuamos a ser penalizadas quando a gente dá o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa energia para dar continuidade à humanidade, que é o que a gente faz quando tem filho. Sim. Não é? Então, essa lacuna entre os 30 e os 40 expulsa muita mulher do mercado de trabalho. E aí elas não ascendem para posições de liderança. Continua tendo muita mulher na base, mas elas não chegam nas posições de gerência, de diretoria, de vice-presidência, de presidente de empresa. E como elas não chegam, isso reforça a imagem ou a preconcebida de que não tem mulher preparada para chegar lá, que as mulheres não têm ambição para chegar lá, o que não é verdade. A gente simplesmente é excluída do processo. Ou as que chegam lá pagam um pedágio muito alto para chegar lá. Pessoal, muitas abrem mão de terem filhos, muitas se sujeitam a todo tipo de violência, microviolências para conseguir chegar lá. Então, a jornada não é fácil para uma mulher chegar numa posição. Se você pensar nos conselhos de administração das empresas, hoje nas empresas do IBRX da B3, que são as 100 empresas maiores listadas em bolsa na B3, só tem 21% de mulheres em posição de conselho nessas empresas. Tem empresas lá que não tem mulheres, só tem homem no conselho. Você mostrou aí uma foto sua com não sei se era com você a foto, da Leila Pereira. Não era comigo, era com uma jornalista. Com a jornalista. Isso. Quais qualidades você vê na Leila Pereira, por exemplo? A Leila é muito corajosa. E acho que toda mulher que chega numa posição de número 1 tem que ter muita coragem. Número 1 na empresa e no clube. Isso, exatamente. Ela é muito corajosa, ela é autêntica, ela não tenta parecer algo que ela não é. Então, por exemplo, eu acho maravilhoso essa roupa toda verde aí, totalmente alinhada com o time. Com o Palmeiras, né? Mas há 30 anos, ela estaria com um terninho cinza, ou azul marinho, ou bege,
para poder passar despercebida, camuflada. Então, a Leila tem muita coragem, tem muita autenticidade e tem muito preparo, né? Eu sempre digo que não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, se elas querem chegar num lugar de liderança mesmo, e ocupar essas posições, elas precisam ter 3 Cs: coragem, conteúdo, que é a formação, que é básica, e candura, gentileza, né? Porque não é pela violência que a gente chega. São essas qualidades que você vê na Leila, então. Eu vejo. Ela é muito firme, ela é muito corajosa. E eu ela é fico muito feliz firme. porque ela preside o Palmeiras, o meu time do coração. Quais são as principais barreiras, Neivia, que as mulheres enfrentam para alcançar cargos de liderança? A gente já falou sobre algumas aqui, né? A primeira delas é a maternidade, é a principal barreira que hoje a gente enfrenta, né? A gente ainda enfrenta, eu sempre digo que para que uma mulher ou qualquer pessoa que faça parte de um grupo minorizado nas posições de poder chegue em condições de igualdade, você tem um tripé. E esse tripé qual é? A própria pessoa, a ambição dela, o desenvolvimento dela, né? O treinamento dela. Mas você tem a liderança dela, que precisa também ser treinada para entender as diferenças, para estimular o que ela tem de potencial para que ela se desenvolva. E a empresa. Os processos na empresa, os benefícios, a forma como a governança da empresa acontece, a forma como as pessoas são promovidas, o que é valor, né? Como eu consigo não criar diferenças entre avaliações de desempenho entre homens e mulheres. E hoje, ainda hoje, todo o ônus do desenvolvimento, da ascensão das mulheres ainda é colocado nas nossas costas. E, obviamente, se só um pé do tripé é olhado, vai fracassar, como tem fracassado. Então, assim, não somos nós, mulheres, que precisamos ser consertadas. A gente precisa ter oportunidades iguais, a gente precisa ter direitos iguais, salários iguais, ser avaliada de maneira sem viés, né, sem preconceitos, que a maternidade seja tão valorizada quanto a paternidade, né, que os homens assumam o seu papel na forma como eles lidam com a sua casa, com a sua família, em pé de igualdade com as mulheres. Então, a gente precisa, de fato, ter todo esse olhar para o universo das mulheres, benefícios flexíveis, horários flexíveis. E uma das coisas que a gente tem visto mais recentemente, com o envelhecimento acelerado que a nossa população está passando, nós, mulheres com mais de 50 anos, somos absolutamente expurgadas do mercado de trabalho. A gente passa a ser invisível. Então, como é que nós vamos viver mais 40 anos com saúde, qualidade de vida, se a gente não está no mercado de trabalho? Essa conta não fecha. Então, hoje você tem, além do machismo, além da desigualdade de gênero no mercado corporativo, você tem o etarismo impactando muito mais as mulheres do que os homens. Mas afeta também um pouquinho os homens, sim. Sim, sim. Mas os homens já têm um lugar cativo quando eles se aposentam, muito mais do que nós, mulheres. Até porque os homens chegaram nas posições de liderança e nós não chegamos ainda. A sua visão sobre cotas, qual é? Eu sou favorável às cotas, mas eu enxergo as cotas como transitórias. Isso é uma coisa que a gente, lá no Mulher do Brasil, no Mulheres do Brasil, a gente discute muito isso. As cotas são necessárias para acelerar um processo de reparação histórica. Então, se eu não tenho, como a gente não tinha, pessoas negras nas universidades, as cotas foram muito necessárias e cumpriram muito bem o papel de trazer uma nova geração de graduados, pós-graduados, que são pessoas negras, tão competentes ou mais do que nós. Então, a cota serve para isso. Da mesma forma
que cotas para mulheres em posições de liderança, cotas para mulheres em posições de conselho. A gente precisa fazer esse processo de reparação histórica e ele tem que ser acelerado, porque naturalmente vai levar mais de 100 anos. Eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, minhas filhas não vão estar aqui para ver isso. Então a gente precisa acelerar. Eu não sou favorável à cota para sempre. Ela tem que ser bem usada para conseguir gerar essa atração para que a gente faça a reparação e iguale nos ambientes de poder, de educação, quem foi historicamente excluído. É assim que eu enxergo cota, mas sou totalmente defensora das cotas. Na política, os partidos têm que ter um determinado número de vagas para mulheres. Parece que são 20%, 20 uma ou 30, coisa assim. é. E geralmente esse número eles não são preenchidos. Esse número não é preenchido. Ele não é preenchido pela violência de gênero e que você falou agora há pouco. Artimanhas. A mulher tem medo de enfrentar. E os partidos criam artimanhas para lançar campanhas, candidatas mulheres para cumprir a cota, mas eles não viabilizam financeiramente a campanha daquelas mulheres. Claro. Então, elas são sabotadas dentro de casa. Não adianta nada, então, sabe, ser candidato. Como é que as empresas podem criar ambientes mais inclusivos para mulheres e outras diversidades? Primeiro, entendendo as diversidades de todas as pessoas, né? A unicidade e a diversidade. Segundo, garantindo o que eu falei para você, que as políticas, os benefícios sejam iguais para todo mundo. Tem uma coisa muito, muito curiosa que eu vi acontecer, até liderei um processo desse numa das empresas que eu trabalhei. Quando você cria a licença paternidade igual à licença maternidade, você faz um trabalho fabuloso em prol da igualdade de gênero. Por quê? Lembra que eu falei que a gente precisa educar o líder também das mulheres? Geralmente esse líder é homem. E esse líder tem um preconceito, e não só ele, eu já vi mulher tendo preconceito com mulher que sai de licença maternidade. Ele tem o preconceito de que aquela mulher não vai voltar, ou que vai, né, ficar 6 meses fora do trabalho, como é que pode? Vou ter que botar outra pessoa. E aí, quando você dá ao homem o mesmo direito, você equaliza o direito, ele passa pela licença paternidade, ele sente a mesma insegurança que a mulher sente. Será que quando eu voltar, o meu lugar está garantido? Ele passa a valorizar, ele entende que o vínculo com os filhos é muito importante, ele tem um papel ali. Então, quando você equaliza benefícios e programas dentro das empresas, você garante que o ambiente vai ser muito mais inclusivo. Além do que, você tem que começar pelo respeito. O respeito à individualidade, o respeito às crenças, às religiões, a tudo que você traz sendo uma pessoa única, é o primeiro caminho para que você tenha uma empresa inclusiva. Combate ao assédio moral e sexual. Tem muita coisa para fazer. Nívia, você vai ter que voltar aqui. Será um prazer. Porque a pauta ficou pela metade. A pauta ficou pela metade. E também escrever para o nosso portal. Conte comigo. Eu fico muito grato com a sua presença. Foi um prazer ter você aqui, viu? E gostaria que você se despedisse dos nossos espectadores. E pensa bastante em política, porque acho que você leva a todo jeito. Eu quero agradecer, foi uma delícia de conversa. Amei estar com você. E quero dizer, para quem quiser me seguir, é só achar Neivia Justa no LinkedIn. No Instagram é só Neivia, né? Porque eu ainda tenho esse privilégio de ter um nome diferente. Sim. O programa O Líder com Neivia no YouTube, se você colocar Líder com Neivia, você acha. E eu quero deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui. Uma das minhas entrevistadas, uma vez, eu perguntei para ela qual era o sonho dela. E eu trago esse sonho comigo. Que a gente faça parte da revolução e não da resistência. Então, acho que a gente tem o papel de transformar o mundo. Muito Cada bom. um
do seu jeito, onde está. Muito bom, e tem mesmo. Parabéns. Ao espectador amigo, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.